Boa noite na paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida neste momento, por estar participando mais de um momento com Deus. Quero neste momento, desde já, agradecer pela participação de todos e convidá-los para orarmos ao Senhor nosso Deus neste momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Logo após esta oração, nós estaremos ouvindo a canção com a jovem Yasmin. Querido Deus, nosso Pai Celestial, neste momento eu quero te agradecer por mais um dia de paz que aprove ao Senhor nos conceder, pelas tuas infinitas misericórdias e benignidades derramadas sobre cada vida, cada família. Ó Senhor querido, pelo sustento, pelo alimento, pelas vestimentas, pela provisão de tudo aquilo que necessitamos, pela saúde, pela família que temos, pelo lugar em que vivemos, por tudo que o Senhor fez para o bem-estar de cada um de nós. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha neste momento com Deus, que estaremos meditando na tua palavra, venha tocar em nossos corações através do teu Espírito, que o Senhor venha inspirar cada palavra e que elas encontrem guarida em cada coração. Assim, Senhor, continue com tuas mãos estendidas sobre nós. Te peço em o nome bendito de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Bom, nós iremos convidar aqui a jovem Yasmin. Ela estará cantando uma canção, tributando louvor e adoração ao nosso Deus. Yasmin, oportunidade. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ouvimos aí essa bela canção, onde fala que o Senhor, Ele jamais desiste de cada um de nós. E se Deus, Ele é um Deus que não nos abandona, do contrário, está conosco em todos os momentos e circunstâncias das nossas vidas.
Eu gostaria de convidar você neste momento a fazer uso da sua Bíblia e abrindo a mesma no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 20, e também a referência nós colocamos na divulgação e demos o tema Significados e Mensagens do Lenço Dobrado. E demos a referência de 2 versículos do capítulo 20, o versículo 6 e o 7. Mas eu quero ler com você a partir do versículo de número 1 do capítulo 20 até o versículo de número 9, para que haja uma compreensão melhor do texto. Leiamos, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Bom, queridos, amados irmãos e participantes desta live, nós iremos aqui trazer algumas informações, dando ênfase aos 2 versículos da divulgação, versículo de número 6 e 7, onde falam diretamente sobre o episódio da chegada desse outro discípulo, que o texto não diz o nome, mas esse discípulo é João. E Pedro, quando estes chegam ali no sepulcro. Nós observamos que nos versículos 3 e 4, quando Maria Madalena, aliás 4 e 5, quando Maria Madalena, ela vai ao sepulcro de madrugada, chegando lá, ela viu que o sepulcro estava vazio e ela imaginou que haviam roubado o corpo de Jesus Cristo. Então ela corre em direção a Pedro e o outro discípulo, como menciona o texto. Já antecipando, esse discípulo, mais uma vez, era João. Então observamos que João e Pedro, eles saem apressados, correndo em direção ao sepulcro, sendo que João, ele chega primeiro e fica apenas na porta, e ele observa os lençóis que estavam caídos ou jogados no chão. E Pedro, ele adentra, e ao adentrar, ele vê os lençóis, mas vê também o lenço que foi posto sobre a cabeça de Jesus, dobrado na cabeceira, com certeza, da pedra onde Jesus havia sido posto. Então, nós queremos falar sobre essa temática, significados e mensagens do lenço dobrado.
Quando nós observamos que nessa expressão mais acurada que o apóstolo Pedro faz ao chegar em seguida de João, ele faz uma descoberta. Ele percebe que os lençóis estavam ali, mas ali também estava o lenço, mas ele não estava jogado no chão. O lenço, ele estava posto, organizado, arrumado na cabeceira de onde Jesus havia sido colocado. E nós queremos falar um pouco sobre o lenço dobrado. Significados. Quando nós fazemos uma pesquisa, nós sempre vamos encontrar conceitos, significados para aquilo que procuramos. E nós temos aqui o significado grego de lenço. Nós temos soldarion ou sudário. É o significado grego para a palavra lenço, que na nossa língua popular brasileira, nosso português, é um pedaço de pano. Então, lenço no grego pode ser chamado de sudário. O lenço, ele era um elemento que era ligado à lei judaica. E também ele está citado no Misná, que é um livro das tradições judaicas. Há 3 costumes judaicos no Misná, ou seja, no livro das tradições judaicas. E esses 3 costumes relacionados com o lenço, eles são de fundamental importância para que possamos compreender o porquê do lenço dobrado na cabeceira da pedra do sepulcro onde Jesus fora sepultado. Então, nós iremos analisar esses 3 costumes que está registrado na Misná, livro das tradições judaicas, para uma maior ou uma facilidade melhor de compreensão. Então, primeiro, era um costume na tradição judaica, os judeus, eles usarem o lenço como um gesto de gratidão. Usar o lenço para mostrar gratidão. Isso acontecia quando um judeu, ele se hospedava na casa de um outro judeu, de uma outra pessoa, no caso de um outro judeu. E ao acordar pela manhã, cedo, antes de seguir viagem, na hora que ele levantava, eles colocavam esse hóspede, ele colocava o lenço na cabeceira da cama que ele havia passado a noite. Quando o dono da hospedagem, o anfitrião da casa, ele adentrava o quarto pela manhã e ele observava aquele lenço na cabeceira da cama, ele recebia aquele gesto do hóspede como uma oferta de gratidão. Então, uma das finalidades do lenço ou dos costumes do lenço na tradição judaica era usá-lo também para um gesto de dizer muito obrigado, de gratidão por aquele que lhe havia oferecido hospedagem. Lhe havia hospedado para que assim se passasse a noite e pudesse no outro dia seguir em viagem. Mas o segundo costume voltado que envolve o lenço na tradição judaica, no Misná, é
o lenço com a finalidade de obter alguma resposta. Então alguém usava também o lenço na tradição judaica para para obter, melhor dizendo, uma resposta. E o caso aqui que eu irei citar era quando um jovem judeu, ou hebreu, ele se apaixonava por uma jovem judia. Então esse jovem apaixonado, ele ia até as terras da família da moça para observar e fazer uma avaliação se a família da moça ela tinha condição de pagar o dote. Se naquela avaliação dele, ele entendesse que a família tinha condição, que a resposta era positiva da sua análise, da sua observação, então aquele jovem apaixonado, ele pegava o lenço e jogava de trás da porta da casa da família da moça. Quando a família da moça via aquilo ali, significava dizer que aquele jovem, ele estava dizendo que ele voltaria mais tarde para contrair núpcia com aquela jovem judia. Ele voltaria para casar-se com aquela moça. Então, o lenço, ele servia também para mostrar este gesto de adquirir uma resposta e, ao mesmo tempo, dar uma resposta para a família da moça com respeito à intenção do jovem em relação à moça, que era o casamento. Mas havia um terceiro costume que a moça, aliás, que na Mishnah, livro das tradições judaicas, usava o lenço. Era um lenço colocado sobre a mesa. Esse comentário aqui que eu irei fazer é do lenço que envolve um relacionamento entre um amo, um patrão e o seu servo. Então era um lenço que era colocado sobre a mesa. Quando o servo ele aprontava, preparava a mesa de jantar para o seu amo, ele colocava um lenço na mesa, ao lado dos pratos, ou do prato do seu patrão, do seu amo. E esse servo, ao colocar a mesa, ele se retirava e ficava em um lugar distante. Ele ficava um lugar fora da vista do seu amo, do seu chefe, do seu patrão. Ele não podia ficar exposto, mas ele tinha que estar em um lugar estratégico, da onde ele poderia contemplar o seu amo ali se servindo, se deleitando daquele banquete que ele havia preparado, longe dos olhos do seu patrão, para que quando o seu amo terminasse, ele fosse ali desfazer, organizar novamente a mesa. Mas observamos que aquele amo, quando ele terminava de se servir, ele se colocava de pé, ele pegava aquele lenço, limpava os seus dedos, limpava a sua boca e também, por último, ele limpava a sua barba. Ao fazer isso,
o amo pegava o lenço, embolava e jogava sobre a mesa. Ou seja, o lenço enrolado, amassado, jogado sobre a mesa, significava dizer que ele havia terminado, ou seja, eu terminei. Então o servo que está olhando de longe, ele sabia que o seu patrão havia terminado a refeição, já havia se servido e já estava satisfeito, porque ele fez essas 4 atitudes: limpar os dedos, a boca, a barba, embolar o lenço e jogar sobre a mesa. Então ele viria recolher esse lenço. Aliás, vinha recolher a mesa. Claro que recolheria também o lenço. Mas se o amo se levantasse e deixasse ali o lenço dobrado na mesa, ao lado do seu prato, e saísse, jamais o hóspede, o servo, ele jamais poderia tocar na mesa, porque o lenço dobrado significava que aquele amo, aquele patrão, aquele senhor, ele iria retornar à mesa novamente. Então, o servo tinha que tomar esse cuidado todo especial. Então, queridos, dito sobre esses 3 costumes, nós queremos agora falar sobre a situação em que se depararam João e Pedro ali no túmulo de Jesus. Jesus havia ressuscitado, os lençóis foram largados no chão. Os lençóis no chão pode significar que Jesus, ele cumpriu a sua obra de redenção, de morrer para dar vida aos pecadores. E o lenço dobrado na cabeceira da onde Jesus havia sido posto, está implícita e explícita ao mesmo tempo, para quem conhecia a tradição judaica, que significava que Jesus, ele estava dizendo, naquele gesto do lenço dobrado, que ele voltaria novamente, que ele ainda viria. E essa é a nossa esperança. Jesus Cristo veio, cumpriu o seu ministério, foi morto, foi sepultado, mas ele ressuscitou ao 3º dia, na manhã de domingo da Páscoa. Mas o lenço dobrado ele deixou lá, para que os seus discípulos compreendessem que ele não iria abandoná-los de vez. Ele ainda viria outra vez. Como ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito, vou vos preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então observe que o Senhor Jesus Cristo, ele foi ao céu, mas deixou a promessa que ele vai voltar. Ele disse várias vezes antes do seu sepultamento, e ele disse também, naquele gesto do lenço,
dobrado na cabeceira da onde ele foi posto, sepultado ali, naquele sepulcro de Arimateia. Então, a morte de Jesus Cristo no Calvário, ela fez parte e continua fazendo parte do plano divino, pois ele veio para morrer e ele voluntariamente deu a sua vida para resgatar a nossa vida, para resgatar a tua vida, para salvar a tua alma da perdição eterna. Então, nada foi por acaso, não foi obra do destino. Jesus Cristo, ele não morreu para ser meramente reconhecido como mártir. Ele morreu porque a sua morte fazia parte do plano de Deus para a redenção dos pecadores. Eu quero mostrar aqui, no Evangelho de João, alguns textos que se referem diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Em João 1:29, lá está escrito que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a finalidade da morte de Jesus Cristo foi que ele morresse como um cordeiro, cordeiro imaculado, sem defeito, inocente, para morrer no lugar do pecador ou dos pecadores. E dentre eles estava eu e estava você. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também em João 3:14, ele é comparado como a serpente levantada no deserto, quando o povo de Israel, ele foi ferido pelas víboras. Então o Senhor orientou a Moisés para que fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste, a levantasse, todos que fossem picados por aquelas víboras, olhando para aquela serpente de bronze, ficariam curados, ou os efeitos seriam sanados daquelas mordidas daquelas víboras. Então Jesus Cristo, ele foi levantado na haste, no madeiro da cruz, no alto do Gólgota, e ele fez isso por amor, por amar a mim, por amar a você, por amar todos nós. Então ele é como a serpente levantada no deserto, a serpente de bronze. Era um tipo, aquela serpente era um símbolo, uma tipologia de Cristo que seria levantado no Calvário. Mas ainda em João capítulo 10, versículo 11 a 18, eu não estou lendo, eu estou apenas fazendo um resumo. Ele é o pastor que dará a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus Cristo, ele é o pastor, e o bom pastor, aquele que é capaz de se colocar à frente do rebanho para enfrentar os lobos ferozes, os algozes, as feras que vêm com a intenção de ferir, de tragar, de devorar as ovelhas. Ele é o pastor que ama tanto as suas ovelhas, e essas ovelhas somos nós. Essa ovelha é você, que entregou a sua vida nas mãos dele. Ele tem um cuidado por você, um cuidado especial. Antes de nós o aceitarmos, antes de nós nos tornarmos ovelha, ele já nos amava, e por isso ele deu a sua vida para nos comprar para o seu redil. Ainda em João 12, versículos 20 a 25, nós encontramos que ele é o grão de trigo que cai na terra e morre para produzir muitos frutos. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é comparado a esta semente, e ele foi sepultado, ele morreu, mas ele ressuscitou
para dar vida àqueles que estavam mortos nos delitos e pecados. A morte de Jesus Cristo é a semelhança de uma semente de trigo lançada no chão, onde aquela semente passa um período em que ela morre no solo, mas logo ela brota, ela germina da terra e ela produz muitos frutos. Assim também a morte expiatória de Jesus Cristo, ela brotou, ela germinou e ela assim deu muitos frutos para Deus. E entre esses frutos, da boa semente plantada, que é Cristo, você que é crente em Jesus, você que é servo do Deus vivo, você é essa semente, você é esse fruto que brotou da semente, que é Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que a semente não ficou no sepulcro. Jesus, ele ressuscitou. Maria Madalena pensou que haviam roubado o corpo de Jesus. Mas quando os discípulos olham aquela cena, eles entendem. João, no versículo de número 8, ele crê que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque Jesus, ele não havia sido roubado. Porque senão ele não tinha roubado o lenço e deixado na cabeceira. Então, queridos, Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo vazio é o fundamento da nossa esperança. Todos os outros líderes que se dizem religiosos, líderes de religiões, fundadores de religião, Maomé, no seu túmulo estão os seus restos mortais, Budas da mesma sorte, Allan Kardec e tantos outros, nos seus jazidos, nos seus sepulcros, lá estão seus restos mortais, mas no sepulcro que fora emprestado para o meu Jesus, para o seu Jesus, lá tem uma placa dizendo: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. O nosso Jesus, ele ressuscitou, mas deixa uma mensagem através do lenço dobrado, que ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou e ele iria brevemente retornar ao céu, porque ainda passou 40 dias na terra até a sua ascensão ao céu. Mas o lenço deixa um recado, que ele irá voltar novamente para buscar a sua igreja, o seu povo. Então observamos que o apóstolo Paulo, ele elenca, ele organiza 3 tempos da ressurreição, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 58. Não iremos ler, iremos apenas citar esses 3 tempos da ressurreição de Cristo. Então, o túmulo vazio é o fundamento da nossa esperança. Então, no tempo passado, a ressurreição de Cristo é um fator histórico incontroverso. Então são os 3 tempos da ressurreição que eu estou falando agora. No passado, está registrado na história, está registrado na Bíblia Sagrada, está impregnado na cultura dos judeus e dos povos da terra, que Jesus Cristo, ele ressuscitou. E não há quem possa negar, quem possa contestar, dizer ao contrário, que ele não ressuscitou, porque está registrado que há mais de 2000 anos atrás, aproximadamente, Jesus Cristo, ele ressuscitou com poder e grande glória. A pedra foi removida, Jesus Cristo ressurgiu e hoje está à destra da majestade santa, está nas alturas, nas regiões celestiais, à destra de Deus, intercedendo por você, intercedendo por nós. Então, está registrado do passado que aconteceu e ninguém pode refutar
ao contrário, dizendo que não aconteceu, porque Jesus Cristo, ao ressurgir, ele teve ainda 7 aparições, louvado seja o Senhor, para as Marias, para parte dos discípulos no caminho de Emaús. Ele também apareceu para mais de 500 pessoas. Então o nosso Jesus, ele ressuscitou, e isso é comprovado historicamente, e não há quem possa refutar este fato que aconteceu no passado, há 2000 anos passados. Mas ainda o segundo tempo da ressurreição é o tempo presente. No tempo presente, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Eu não sei como está a sua fé sobre a ressurreição de Cristo. A minha fé, ela está firme, ela está intacta, ela está segura, porque eu creio, eu acredito, eu tenho convicção plena que o meu Jesus, ele ressuscitou, que o meu Jesus rompeu os grilhões das cadeias da morte, ele tomou a chave da morte e do inferno, louvado seja Deus para sempre. Ele venceu a morte e ressurge vitorioso, com poder e muita glória, louvado seja ele para sempre. Ele aparece para os seus discípulos e diz: eis que é-me dado todo o poder por meu Pai nos céus e na terra. Todo o poder ele tem. Esse é o nosso Jesus. No presente, a minha convicção está segura que ele ressuscitou, louvado seja ele eternamente. Mas ainda, queridos, se referindo ao futuro, nós observamos que a ressurreição de Cristo é a âncora da nossa esperança. A ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque quem morreu com Cristo, quem foi sepultado com Cristo, também é participante da sua ressurreição. E nós não devemos ser ignorantes com respeito à ressurreição. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo ensina aos irmãos de Tessalônica, aos tessalonicenses, dizendo que eles não deveriam ser ignorantes acerca daqueles que já dormem. E nós sabemos que os que dormem em Cristo, eles ressuscitarão quando ouvirem o ressoar da trombeta de Deus. Louvado seja o Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Mas também nós observamos que os que estiverem vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, e o seu corpo, ou os corpos dos que forem arrebatados, serão transformados em corpos incorruptíveis. Louvado seja Deus para sempre. Corpo glorioso para poder adentrar as mansões celestiais. Então observe, queridos, que a nossa esperança é a esperança que estava registrada ali naquele gesto de Jesus ter dobrado o lenço e deixado na cabeceira do túmulo onde fora sepultado. Ele vai voltar. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja eleita e gloriosa. Ainda Paulo falando em 1 Coríntios 15, versículo 14 a 19, ele fala que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa esperança seria vazia. Sem a ressurreição de Cristo, o nosso testemunho seria falso. Sem a ressurreição de Cristo, os nossos pecados não seriam perdoados. Sem a ressurreição de Cristo, seríamos
os mais infelizes dos homens, mas louvamos e magnificamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo e a Jesus Cristo, porque Ele vive para todo sempre. E Ele deixou o recado naquele lenço dobrado para os seus discípulos, para a sua igreja. Nos dias atuais, Jesus Cristo, Ele virá, Ele voltará e Ele espera encontrar uma igreja viva, uma igreja eloquente, uma igreja fervorosa, uma igreja poderosa, uma igreja envolvida pela presença gloriosa do seu Espírito Santo, que é o Paracleto, da mesma essência dele, que Ele deixou, que Ele enviou para a terra, para estar com a igreja. Louvado seja o Senhor. Então, no Espírito Santo, o Paracleto, Ele está conosco para nos ataviar com os dons espirituais, com os dons ministeriais, com os dons de serviço, para nos aperfeiçoar para aquele grande dia majestoso da volta eminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá e não tardará, e precisamos nos preparar, porque os sinais prenunciam, Jesus está voltando. O escritor aos Hebreus diz: ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O teu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, que foi morto naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, que foi sepultado, mas Ele ressuscitou com poder e glória, e Ele virá em glória buscar a sua igreja. Ele descerá até as nuvens com os seus santos anjos, e a igreja noiva do Cordeiro, a qual se ataviou com linho finíssimo, que são seus atos de justiça, que são as orações dos santos. Então ela subirá como num cortejo de um dia de casamento, em que o noivo, ele vai ao encontro da noiva em um determinado percurso, mas a noiva também vem ao encontro do noivo. Assim será naquele dia maravilhoso, o maior fenômeno da história, o casamento, o encontro do noivo perfeito, do noivo sem defeito, do noivo cheio de amor, do noivo cheio de graça, do noivo que deu a vida pela sua noiva, e da noiva que almeja, esperançosa, que está ancorada nesta esperança, que Jesus Cristo virá buscá-la, virá buscar para levá-la, para dar acesso à grande festa das bodas do Cordeiro. Então, queridos, esta é a nossa esperança. Cultivemos esta esperança, alimentemos essa esperança e vivamos a expectativa gloriosa do ressoar, do zunido da trombeta, porque ela prestes está a ecoar, a rasgar este céu e invadir os ouvidos espirituais da igreja de Cristo. Aleluia! Louvado é este Deus maravilhoso. Então, queridos, espero que você se fortaleça com esta palavra, que você viva esta esperança e que almeje esse encontro glorioso, porque breve virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a sua participação neste momento com Deus, e que esta palavra, espero eu, que ela tenha servido de incentivo, de ânimo, de motivação para você continuar com a esperança que o noivo está voltando, que o noivo está a caminho. Louvado seja Deus. Os anjos já estão afinando a trombeta. Louvado seja o Senhor. Ela será tocada e nós subiremos ao encontro do Senhor. Eu quero orar com você, quero agradecer por me acompanhar mais este momento. Que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua família.
eu quero dar uma mensagem neste momento para você que está afastado e pode estar me acompanhando. Volte depressa, retorne ao lar paternal, volte para a presença do Senhor Jesus Cristo, para que você não fique no dia do arrebatamento. Breve virá o Senhor, não fique descuidado, procure sim se consertar com o Senhor Jesus Cristo, procure alguém que pode orar por você. Faça a sua decisão de fé, dobre os seus joelhos durante esta oração, peça perdão dos seus pecados. O Senhor, Ele pode perdoar os teus pecados, e eu quero orar por você neste momento, para que Deus venha lhe abençoar e juntamente com a sua família. Feche os seus olhos. Querido e eterno Deus, neste momento eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Quero te apresentar, meu Deus, a vida de todos os que participaram deste momento contigo. Ó Senhor, onde ministramos a tua palavra. Quero pedir ao Senhor que entre em cada lar agora, que em cada coração dos ouvintes neste momento, que o Senhor venha, ó Deus, tocar profundamente no íntimo de cada um deles, que eles sintam o toque do teu Espírito agora, meu Senhor querido, ó Deus, que eles sejam sensíveis à voz do teu Espírito Santo, e se eles perceberem que estão em falta contigo, ó Deus, que precisam de uma reconciliação, de uma reaproximação contigo, de uma renovação de aliança contigo, Senhor. Se há alguém também entregando a sua vida a ti, pessoas que estavam afastadas há muito tempo da tua casa, meu Senhor, tenha misericórdia dele agora, ou dela agora neste momento, que o Senhor perdoe os seus pecados, se assim eles estiverem pedindo perdão a ti e confessando os mesmos diante de ti. Perdoe, passe com o sangue de Jesus sobre eles agora, aniquile, Senhor, lance no mar do esquecimento, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Ó Senhor querido, faça um novo pacto com aqueles que possam estarem fazendo uma nova aliança de reconciliação contigo, e assim, Senhor, que o teu Espírito Santo vá sobre eles como penhor e selo de garantia que eles são propriedades do Senhor a partir deste momento. E aos demais, Senhor, fortalece a fé, a alegria, o gozo, a esperança da vida eterna contigo. Ao ouvirmos, ó Senhor, o ressoar da trombeta, iniciaremos uma vida eterna contigo. Portanto, que possamos estar preparados, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a nos conduzir, ó Senhor, neste momento difícil, para que não venhamos ceder aos pecados, mas que possamos nos preservar íntegros, fiéis e temente ao Senhor nosso Deus. Abençoe cada família neste momento, em o nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda doença e toda enfermidade, todo medo, todo pânico, todo pavor, seja repreendido para a glória do Senhor Jesus Cristo e a alegria dos que me ouvem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre vós. Amém. E a paz do Senhor Jesus.